eu falo para vocês, o Fernando Diniz, ele tem histórico para recuperar jogadores. Estamos falando principalmente jogadores que estão ali no setor de criação. Jogadores que de repente estão em baixa, não conseguem se encontrar dentro de campo. E o Fernando Diniz, ele tem um histórico muito bom para recuperar jogadores. Para se ter uma ideia, o Paulo Henrique Ganso, ele teve um início extraordinário na carreira dele. Inclusive, muitos o pediam na seleção brasileira e tudo mais, e aí de repente ele teve uma queda de rendimento. Foi para o Fluminense, fazia alguns jogos esporádicos bons, mas não conseguia ter uma sequência. Com o Fernando Diniz, o Paulo Henrique Ganso passou a ser um jogador muito importante, um dos principais da equipe. Então o Fernando Diniz, ele tem um trabalho de potencializar jogadores e também recuperar jogadores que estão em baixa. E nesse momento o Corinthians está precisando. Além do trabalho que ele fez com o Paulo Henrique Ganso, o Fernando Diniz também conseguiu extrair o melhor do Felipe Coutinho, já falando do trabalho que ele fez na equipe do Vasco. Então, um treinador que chega já tendo esse histórico de recuperar jogadores, primeiro o Paulo Henrique Ganso, depois o Felipe Coutinho, com o Fernando Diniz, o Felipe Coutinho teve o seu melhor momento no futebol brasileiro, tá? E um dos seus melhores momentos nos últimos anos. Então, quando o Fernando Diniz chega e fala essas palavras sobre o Rodrigo Garro, é um jogador extremamente talentoso, de momentos de brilhantismo. Quero ajudá-lo a recuperar esse equilíbrio, essa estima de si mesmo. Vou fazer o máximo para ajudá-lo. Ele foi um dos destaques nos treinos de hoje. Estava solto. Vai ser um prazer ajudá-lo. Então, o Fernando Diniz já traz para si a responsabilidade de tentar recuperar o bom futebol do Rodrigo Garro. O Rodrigo Garro que chegou ao Corinthians em 2024, logo no início de 2024, e naquele ano o Rodrigo Garro se tornou um dos melhores jogadores do elenco. O Rodrigo Garro é extremamente decisivo. O Rodrigo Garro ele conseguiu ir tão bem em 2024 que ele foi o atleta que mais entrou em campo, de mais minutagem no ano de 2024. Aí vem 2025, o Garro ele tem um regresso enorme no seu futebol. Aí vem 2026, o Garro mais uma vez ele não está conseguindo apresentar um bom futebol. Estamos falando ainda de um dos principais jogadores do elenco. O Fernando Diniz vai conseguir recuperar aquele Rodrigo Garro de 2024? Muitos acreditam que não, devido às lesões do Garro, problema no joelho e tudo mais. Eu, para ser muito sincero com vocês, eu tenho muitas esperanças que o Diniz vai conseguir fazer com que o Garro melhore e muito o seu desempenho. O Garro com o Ramon Dias, ele tinha uma liberdade ofensiva maior. Ele atuava em um setor de campo, flutuando e agindo muito próximo aos atacantes. Então, para mim, é nesse setor do campo que o Rodrigo Garro tem que jogar. O Rodrigo Garro vir buscar a bola de trás para tentar levar com qualidade para o ataque, eu já acho que não funciona. Eu prefiro ver o Rodrigo Garro bem avançado, o mais próximo do gol possível. E assim, se vocês me perguntarem se eu acho que o Diniz vai conseguir recuperar o futebol do Garro, eu tenho esperança que sim. Eu já falei para vocês sobre a questão do trabalho do Diniz. Para mim, o Diniz chega em um tempo
que vai ser difícil, pelo fato da metodologia de jogo dele, o estilo de jogo dele, exigir tempo de preparação, exigir treinamentos, tempos livres, coisa que o Corinthians não tem. Se tivessem trazido o Fernando Diniz depois do empate contra o Flamengo na Arena e ele tivesse tido toda a data FIFA para poder trabalhar, talvez eu acho que hoje nós teríamos uma resposta melhor. Entenderam? Então, por mais que eu esteja falando para vocês de jogadores como, por exemplo, o Ganso, que teve problemas de lesões, e com o Diniz conseguiu atuar em alto nível. Felipe Coutinho também, um jogador que já estava esquecido na Europa. Ele conseguiu fazer com que tivesse um bom futebol também. E agora, pensando no que ele pode fazer com o Rodrigo Garro, o que eu posso falar para vocês é que eu fico esperançoso que realmente o Fernando Diniz possa conseguir fazer com que o Garro tenha uma evolução significativa. Hoje, perguntando para vocês que me acompanham, qual torcedor corintiano que hoje não gostaria de ver o Rodrigo Garro recuperando o seu bom futebol, recuperando pelo menos boa parte do seu futebol, daquele Rodrigo Garro que nós acompanhamos no ano de 2024. Talento, o Rodrigo Garro tem muito. Eu nem preciso ficar detalhando aqui para vocês. Quantos e quantos jogos que o Rodrigo Garro ele foi decisivo. Então é por isso, rapaziada, que eu falo para vocês, mas eu não concordei com a contratação do Fernando Diniz. Eu também não fui 100% a favor. Se eu contar para vocês qual treinador que eu acho que seria o ideal para o Corinthians nesse momento, vocês ficaram bravos comigo. Eu ainda nem falei. E eu duvido que alguém adivinhe. Mas chegando o Fernando Diniz com a mentalidade dele, e o que é legal, quando o Diniz foi contratado, uma das primeiras coisas que eu falei, o Diniz vai recuperar o futebol do Garro. Porque com o Dorival, lembrem para vocês verem, vamos voltar lá no Ramon. Na época do Ramon, o Garro, o Memphis e o Yuri eram o trio Jim. E eu sempre falava nas transmissões da Corinthians TV, Yuri e Memphis, a principal dupla de ataque do futebol brasileiro, com o Rodrigo Garro, principal trio. Com o Dorival, o Garro teve uma queda muito grande. Foi por causa das lesões? Só saberemos agora com o Rodrigo Garro sob os comandos do Fernando Diniz. Essa aqui é a realidade. Então, rapaziada, Fernando Diniz recuperou Paulo Henrique Ganso e Felipe Coutinho. Agora chegou a vez dele recuperar o bom futebol do Rodrigo Garro. E eu vou torcer e muito para que isso aconteça. Para você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Deixa seu like, seu hype, seu comentário e quem não é inscrito, se inscreva no canal. Até a próxima, é nóis, um abraço e vai Corinthians!